Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Espero que estejam estudando bastante. Essa semana a gente está discutindo um pouquinho sobre câncer de mama luminal. Esse que é um assunto extremamente importante na prática clínica e importante também nas nossas provas. E hoje a gente vai revisar uma questão sobre hormonioterapia adjuvante. Nós sabemos que a hormonioterapia é a base do tratamento em câncer de mama luminal. É extremamente importante que a gente faça recomendações adequadas de tratamento adjuvante para essa população. Então a gente vai ver essa questão que é uma questão de 2019. Quando a gente vê a questão, é uma jovem de 37 anos com diagnóstico de câncer de mama T3N1 que apresenta receptores hormonais, então receptor de estrógeno 80%, receptor de progesterona 20% e é HER2 positivo, é um HER3 cruzes. Ela foi submetida a um tratamento neoadjuvante com AC vezes 4, seguido de trastuzumab, pertuzumab e taxano semanal, e foi submetida a mastectomia radical, esvaziamento axilar com anátomo patológico demonstrando resposta patológica completa, e foi então indicado para essa paciente radioterapia e hormonioterapia. E aí aqui ele vai perguntar sobre a sequência do tratamento anti-HER, e a gente não vai entrar nesse assunto agora, porque não é o objetivo a gente falar agora sobre tratamento de câncer de mama HER2 positivo, a gente vai falar isso nas próximas semanas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento hormonal adjuvante nessa paciente. Então, ela é um câncer de mama híbrido, né? Ela tem um componente luminal, mas ela também tem um componente HER2. Durante a fase de quimioterapia, ela faz o bloqueio do HER2. A gente vai discutir a terapia adjuvante com HER2 para ela, mas ela também tem recomendação de tratamento adjuvante hormonal. E quando a gente está diante de uma mulher jovem com câncer de mama na pré-menopausa, nós devemos nos lembrar de especificidades do tratamento hormonal. Então, é exatamente isso que é questionado aqui, né? Então, olha, a gente tem aqui a pergunta ainda sobre o caso da questão anterior. A paciente retornou em primeira consulta pós-cirúrgica para discutir a hormonioterapia. Ela é casada, tem 2 filhos, tem um pouco de fogacho, baixa de libido e dispareunia desde o 3º ciclo de químio, quando começou a apresentar a amenorreia induzida pela químio. Está demonstrando sintomas emotivos exuberantes, necessitando inclusive de ansiolítico e antidepressivo, após o atendimento com seu onco. Ela tem medo da recorrência da doença, mas também do impacto no tratamento na sua vida afetiva e na sua vida sexual. E ele pergunta a conduta correta quanto à hormonioterapia. Então, historicamente, o tratamento hormonal adjuvante nessas pacientes era feito com tamoxifeno por 5 anos. Depois a gente tem um estudo que demonstra o benefício de tamoxifeno por tempo prolongado, por 10 anos, mas classicamente, na população pré-menopausa, existem 2 estudos, uma análise combinada desses estudos, que são os estudos SOFT-TEXT. Existe uma análise combinada publicada no New England desses 2 estudos, o estudo SOFT e TEXT, que avaliam o papel da supressão ovariana no tratamento hormonal adjuvante em mulheres na pré-menopausa com câncer de mama luminal. E isso é um tema muito, muito importante. E o que a análise do SOFT e TEXT mostraram é que a supressão ovariana ela é extremamente importante para essa população e ela impacta em ganho de sobrevida para mulheres com câncer de mama luminal na pré-menopausa. Isso vem sendo reproduzido em vários dados. Então, a gente tem entendido cada vez mais a importância da supressão ovariana. Isso ficou muito claro quando a gente olha os dados de tratamento adjuvante pelo Oncotype. Então, no Oncotype, quando a paciente tem menos de 50 anos, a gente vê que essas pacientes derivam muito benefício de quimioterapia e fica sempre aquela dúvida: será que o benefício é da quimioterapia ou é da supressão ovariana ocasionada pela quimioterapia? Então, de fato, a supressão ovariana é muito importante para essa população e o estudo SOFT-TEXT, a análise combinada, é o que consolida o papel da supressão ovariana no tratamento adjuvante.
adjuvante, mas a gente tem diversos estudos. Esse ano, na ASCO, a gente teve uma meta-análise confirmando a importância da supressão ovariana para essa população. Então, a gente vai ver aqui as alternativas. Na letra A, ele fala que não há indicação de supressão ovariana, pois ela não se mostrou eficaz em pacientes que eram HER2 positivas no estudo SOFT. Isso não é verdade. As pacientes que eram híbridas, que tinham componente luminal e que tinham também a expressão do HER2, derivaram benefício da supressão ovariana no estudo SOFT e, portanto, essa alternativa é incorreta. A letra B fala que a supressão ovariana foi igualmente eficaz no subgrupo HER2 positivo no estudo SOFT, estando, portanto, indicada se a paciente se achar capaz de lidar com os efeitos colaterais esperados. Então, essa questão me parece certa. A supressão ovariana traz benefício para essa paciente, a gente já sabe, mas a gente sabe também que supressão ovariana aumenta a toxicidade do tratamento adjuvante. Então, aumenta perda de massa óssea, aumenta fogacho, diminui libido. Então, eu preciso discutir com essa paciente os benefícios potenciais e as toxicidades do tratamento. Me parece que a letra B é uma alternativa possível. Letra C. Em combinação com a supressão ovariana, o exemestano foi superior ao tamoxifeno no subgrupo HER2 positivo nas análises do SOFT e do TECT. Isso não é verdade, não tem essa diferença entre exemestano e tamoxifeno para esse subgrupo. Letra D. Visto que a paciente está em amenorreia induzida por químio, é seguro prescrever exemestano sem associar supressão ovariana. E aqui tem um ponto que é muito, muito delicado, viu, gente? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? É uma mulher jovem, ela está em amenorreia induzida por químio, mas o que vai acontecer com ela ao longo do tempo vai ser que ela vai recuperar o ovário. A função ovariana ela é muito jovem, então ela tem altas chances de ter recuperação da função ovariana. E aí é um grande problema, porque a principal fonte de estrógeno na mulher é o ovário. A aromatização, que é o processo de degradação do colesterol no tecido gorduroso com produção do hormônio estrogênio, acontece em níveis baixos. Quando eu dou exemestano, o que o exemestano é? Ele é um inibidor de aromatase. Então, ele bloqueia o processo de aromatização, ou seja, de produção de estrógeno no tecido gorduroso. Porém, se o ovário estiver funcionante, isso não vai adiantar de nada, porque o nível de produção ovariano é muito maior do que o nível de produção no tecido gorduroso. Portanto, todas as vezes que eu vou utilizar um inibidor de aromatase, eu tenho que garantir que a minha paciente está na menopausa, ela não produz hormônio feminino pelo ovário. Isso tem que ser garantido por menopausa ou na pré-menopausa eu tenho que induzir a menopausa. Eu não posso confiar na menopausa induzida por químio e por isso é importante que a gente dose o estradiol e dose o estradiol por espectroscopia, por método ultrassensível. Por quê? Porque se ela recupera a produção ovariana do estradiol, não adianta eu fazer para ela inibidor de aromatase, tá? Então, essa questão é completamente incorreta e a gente vai deixar como correto, então, a letra B. A supressão ovariana foi igualmente eficaz no subgrupo HER2 positivo no estudo SOFT, estando, portanto, indicada se a paciente for capaz de lidar com os efeitos adversos. Bem, então esses eram os pontos principais que eu queria discutir com vocês. Acho que vale a pena uma leitura rápida do SOFT e do TECT e uma revisão geral aí da hormonioterapia adjuvante em câncer de mama luminal. Um forte abraço e a gente se vê amanhã.